Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, a partir do primeiro versículo do 1 ao 7. Apocalipse capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativerei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. A partir do capítulo 2 de Apocalipse, nós temos Jesus Cristo dando uma ordem ao apóstolo João para que ele escrevesse 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas 7 igrejas, muitas delas não existem mais hoje, fisicamente, naqueles locais. Em Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Porém, elas representam igrejas proféticas. O que isso quer dizer? Eu posso falar que uma igreja, ela passa por fases. Então eu tenho fases ao longo da história, e eu tenho fases que as igrejas, denominações passam também. Ao longo da história, começou com a igreja de Éfeso, essa que nós vemos. Bota no versículo 2. A igreja de Éfeso. Essa igreja foi a igreja que sofreu a perseguição, que morreu nas arenas, onde houve muita tribulação sobre os cristãos, porém eles permaneceram fiéis. Então, quando uma igreja nasce, ela precisa viver nessa terra num período profético, de forma profética. Ou seja, uma igreja começa hoje, ela vai se enquadrar em uma das 7 fases que passou uma dessas 7 igrejas. Ao longo da história, começou com Éfeso, e elas foram evoluindo até chegar nos nossos dias. Nos nossos dias, nós estamos vivendo um período profético de 2 dessas igrejas, que está escrito aí em Apocalipse, capítulo 2 e 3. A primeira é a Filadélfia, a segunda é a Laodiceia. A igreja de Filadélfia, que algumas denominações estão vivendo hoje, ela fala de uma igreja que tem as chaves do reino, chaves para entrar no mundo sobrenatural, chave para receber unção, chaves para combater demônios, chaves para curar enfermos. Essa igreja também se mantém fiel até a morte, e essa é a igreja do arrebatamento, a igreja de Filadélfia, porque ela fala que não irão passar pela tribulação que virá. Então a igreja que vai ser arrebatada. Porém, existe uma outra igreja que também está nos nossos dias ainda hoje, chamada de igreja de Laodiceia. Laodiceia significa direitos humanos. Então hoje nós temos igrejas que não estão focadas no espiritual, porém elas estão focadas nos direitos humanos, obras sociais. Muitas delas têm riquezas, têm muito dinheiro, têm riqueza material, porém elas são cegas espiritualmente. Então hoje nós estamos vivendo a igreja de Filadélfia ou a igreja de Laodiceia, neste último momento que nós estamos vivendo, antes de Jesus vir nos buscar. Então, cada uma dessas igrejas, elas passaram por uma fase. Então nós precisamos passar por fases. Cada uma dessas igrejas tem algo bom que Jesus Cristo reiterou, e tem algo ruim que ele mandou corrigir. Eles
tinham que se arrepender e corrigir para que eles não perdessem a salvação deles. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja a ponto de repreender falsos profetas, falsos apóstolos. Eu só consigo saber se a pessoa é um falso profeta, se ela é um falso apóstolo, se eu conhecer a Bíblia. Jesus fala assim: vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai 24 horas. Orar, todo mundo sabe o que é. Agora, o que é vigiar? Por que eu tenho que ficar alerta? O que é o vigiar? O vigiar fala de uma torre que guarda uma cidade, onde um homem vai estar vigiando. Quando o inimigo chega, ele grita, ele avisa todos que o inimigo está se aproximando. Ele se chama atalaia. Quando o rei está se aproximando, ele também grita, ele avisa que o rei está chegando. Então, vigiar é você estar no estado de atenção e usar a sua boca, palavras, para poder fazer declarações. Só que eu só consigo, no mundo espiritual, usar a palavra de Deus para fazer as declarações. Então, vigiar é eu estar mergulhado, conhecer profundamente a palavra de Deus. Davi fala: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, eu vigio para não pecar como que eu vigio? Conhecendo a Bíblia. Então, isso é vigiar. Porque quando eu conhecer a palavra, quando eu conhecer a Bíblia, estando vigiando em cima dela, me aprofundando cada vez mais, aí estará bem feito. Porque eu não vou orar as minhas palavras, eu vou declarar como uma atalaia a palavra de Deus. Então, para que nós possamos hoje ser uma igreja vitoriosa, andar segundo tudo que Deus tem de bom para as nossas vidas, nós precisamos tirar o que tem de bom nessas 7 igrejas. E o mais importante de tudo é o amor. Então, se nós formos ver cada uma dessas igrejas, cada uma é uma fase que foi passando ao longo da história, desde que Jesus morreu até hoje. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela é acusada por Jesus Cristo, ela é confrontada por Jesus, porque ela perdeu o primeiro amor. Então, quando ela perde o primeiro amor, você vai ver que as outras igrejas que vêm depois, elas vão se levantando cada vez mais com pecados mais profundos, mais terríveis, até chegar ao ponto de Jesus dizer que uma dessas igrejas, a sinagoga, a igreja de Satanás, está dentro dela. Então, quando se perde o amor, só vai se afundando cada vez mais. Eles vão sendo levados à idolatria, rebeldia, feitiçaria. Uma delas, Jesus acusa de Jezabel, feiticeira, está lá dentro da igreja, e vai até a cegueira espiritual e a morte. Então, esse primeiro nível que começa, que é essa fase da igreja de Éfeso, nós temos que ter esse primeiro nível aflorado na nossa igreja. Então, isso se resume em 3 coisas que nós precisamos entender. Primeiro, o que são obras, o que é trabalho e o que é o amor, junto nesses 2 conceitos, obra e trabalho. E a gente confunde muito o que é trabalho e o que é obra do Espírito Santo. Deus não chamou ninguém para trabalhar. Deus chama, escolhe, separa para fazer a sua obra. Porém, o conceito do mundo que nós temos de trabalho, mundo capitalista, globalizado, distorce aquilo que é trabalho no conceito do reino de Deus. Olha que interessante. Passa, gente. Quando eu falo de trabalho, eu entendo que, no nosso ver, o trabalho tem deveres, eu tenho que cumprir deveres, eu tenho direitos a receber deste trabalho, e ele se dá por uma motivação. Então, olha o que Timóteo fala, Paulo fala para Timóteo, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, ou seja, enquanto o boi está trabalhando, arando a terra, eu não posso tapar, fechar a boca do boi. Se ele quiser comer da graminha, eu tenho que deixar, porque ele está trabalhando. E digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, o trabalho, ele tem uma recompensa. Só que não é uma recompensa natural, não é uma recompensa que nós temos o conceito que o mundo coloca na nossa vida. O trabalho, ele também tem deveres.
Efésios 4, 28. Aquele que furtava ou aquele que roubava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe. Para quem vai trabalhar? Para você poder repartir com quem estiver passando necessidade. E existe uma hierarquia para se trabalhar por quem está em necessidade. A Bíblia fala que primeiro eu tenho que cuidar dos da minha casa. Eu não posso deixar ali meu pai já idoso passando necessidade. Não posso deixar um irmão, um parente passando necessidade. Primeiro eu cuido dos meus. Depois eu preciso cuidar daqueles que a Bíblia chama de domésticos da fé. Ou seja, dos irmãos da igreja. Tem algum irmão da igreja passando necessidade? Deus me deu um trabalho, me permitiu trabalhar, ter um salário, para eu poder ajudar esse irmão também. Porque se eu não ajudar o doméstico da fé, Deus não me aceita na presença dele. E muitos, por causa da igreja da última hora, da Laodiceia, acham que a igreja, denominação, tem a obrigação de ajudar as pessoas em necessidades. Não, a obrigação não é a igreja, a denominação, é a obrigação de cada um de nós, como igreja, fazer isso. Então, nós temos o direito, trabalho, recebe, nós temos o dever de ajudar os necessitados. Só que também tem uma recompensa, e nós temos que entender que essa recompensa não é do jeito que a gente imagina. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Pode passar. Bom. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos deu trabalho. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal. O jornal é o salário do dia que ele tinha combinado, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam o dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros, ou seja, estes últimos, trabalharam só 1 hora, e tu os embalaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a uma deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e vai embora, retira-te. E quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque sou bom? Assim os derradeiros, os últimos, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, Jesus está contando uma parábola, comparando com o nosso trabalho. Quando a gente trabalha aqui nessa vida secular, a gente quer receber por aquilo que a gente faz. Às vezes pedem para a gente fazer mais do que aquilo que foi combinado, mais do que a função que nós exercemos. Eu tive uma pessoa que me ligou e pediu uma oração. Por quê? Porque saiu uma pessoa do trabalho dela e falaram, o chefe falou: você vai assumir as atividades dessa pessoa. E ele falou para o chefe: eu não vou assumir, porque eu não ganho para isso. Aí o chefe falou: tá bom, se você não assumir, nós vamos arrumar outro.
e faça. Aí me ligou, pediu oração. Eu falei: eu não vou orar. Você vai se humilhar, vai pedir desculpa e vai falar que vai fazer as duas atividades. Por quê? Ele tinha me dito que quando entrou nesse trabalho, foi Deus que tinha aberto a porta. Então, se foi Deus que abriu a porta e você acha que é uma humilhação você fazer além do que lhe foi pedido, muito pelo contrário, se você fizer só o que é pedido, você é um servo inútil. Então você vai fazer mais. Então fica quietinho, baixa a cabeça e faz. Ele ficou quietinho, baixou a cabeça e começou a fazer as duas atividades. Ele não era formado. Passou alguns meses, ele recebeu um aumento de salário, ganhando como se estivesse formado, como se tivesse acabado a faculdade, sem ter acabado a faculdade. Ou seja, Deus foi lá, honrou, aumentou o salário mais do que ele merecia. Por quê? Porque às vezes as coisas não são do jeito que a gente quer. Tem gente que está na igreja, vem para a igreja e vem com foco no coração, achando que fazer muito, trabalhar muito, ter funções, que isso é um chamado de Deus, mas não é. Então, para ela achar que ela é importante, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que trabalhar, ela tem que ter uma função, tem que ser um diácono, tem que ser um presbítero, tem que ser um pastor, tem que ser um bispo, tem que ser um semideus, tem que ser alguma coisa para ter importância. E não é assim na obra de Deus. Esse pessoal, uns começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, outros foram contratados às 5 horas da tarde, e às 6 horas da tarde acabou. E aquele homem quis pagar a mesma coisa para todos. Ele foi justo, porque o que ele combinou, ele honrou. Então nós temos que entender que no reino de Deus, a nossa recompensa é diferente da recompensa humana. Nós temos que ter esse entendimento. E a melhor de todas as recompensas que nós podemos desfrutar nessa terra, por estar participando do reino de Deus, passa, gente, é essa aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Ou seja, quando eu vou para o meu quarto, fecho a porta para orar, e não quando eu venho para a igreja pegar um microfone na mão, não quando eu venho para tocar um instrumento, não quando eu venho para ser um diácono, não quando eu faço alguma coisa por função. Não, quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, olha o que acontece. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, nós temos uma recompensa. A recompensa não é pelo trabalho, a recompensa é pelo nosso tempo de dedicação, de intimidade com Deus. Então eu quero ser honrado no meu trabalho, eu quero ganhar mais. O que eu tenho que fazer? Entrar no meu quarto, fechar a porta e passar mais tempo na presença do Senhor. Eu quero ser honrado na igreja, eu quero ter mais unção, eu quero ser usado por Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta e orar, passar muito tempo na presença do Senhor. Por quê? Porque essa recompensa ela vai ser pública. Todos vão ver essa recompensa lá no meu local de trabalho, vão ver na minha escola, vão ver na igreja. Por quê? Porque eu estou buscando ter intimidade com Deus. Então não é o trabalho que nós conhecemos, trabalho de vir para a igreja, trabalho de fazer qualquer coisa no culto, cuidar de criança. Não é esse trabalho. O que traz recompensa pública nessa terra é o tempo que eu dedico de intimidade a Deus. Outra coisa interessante, Provérbios 16:26. Olha o que o sábio fala, Salomão: o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O que isso quer dizer? Podia falar diferente. Eu trabalho para mim mesmo porque a minha barriga me incita. Você trabalha para comer. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quando você está trabalhando, você não está trabalhando para o Senhor. Você não está trabalhando para o bem de outra pessoa. Quando você trabalha, você é egoísta. Você se preocupa só com você mesmo. E o texto que a gente leu, aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe agora para dividir, para ajudar com quem tem necessidade. Então o foco do trabalho é diferente. Então quando eu trabalho, eu não faço para mim, jamais, porque se eu fizer para mim, Deus não vai fazer nada, porque eu já estou fazendo. Agora quando eu trabalho para o Senhor, aí sim Deus vai agir no meu favor.
Então eu tenho que deixar o meu egoísmo, a minha vaidade, de trabalhar para me sustentar, de trabalhar para sustentar a minha família. Por que Deus me dá um trabalho? Eu trabalho no presídio. Por que Deus me colocou no presídio? Não é para o meu sustento, não é para trabalhar para mim. Deus me colocou lá porque Ele tem um propósito no reino. Deus me colocou lá porque Ele tem um propósito. Se não tiver um propósito, eu saio do trabalho. Por quê? Senão eu vou começar a trabalhar para mim e não para o Senhor. Então, aonde eu estiver, por que eu estudo? Eu não estudo para ter conhecimento, eu não estudo para me formar, eu estudo porque Deus tem um propósito comigo na escola. Se eu não estiver exercendo esse propósito, vai ser tudo em vão. Eu estarei estudando, estarei trabalhando só para mim mesmo, e Deus não vai agir em meu favor. Então, tudo o que nós fizermos, nós temos que entender que a motivação tem que ser o reino de Deus. Por que eu acordo cedo e vou para a escola todo dia? Por que eu acordo cedo e vou para o trabalho todo dia? Porque Deus quer salvar almas naquele lugar e Ele quer me usar para isso. Eu tenho que entender. Deus está me levando lá para a escola, Deus está me levando para o trabalho, para eu ser luz em meio às trevas. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas enfermas, tem pessoas com problema dentro de casa, com família, problema com pai, mãe, vô, tio, em todos os lugares. Então, aonde Deus me coloca, aonde Deus me põe, é para eu ser luz, para que essas trevas se acabem. Porém, se eu fizer só para mim mesmo, eu estou anulando o projeto de Deus na minha vida. Então, se Deus abrir uma porta de emprego para mim, e essa porta for para o nome dele ser glorificado, para eu ser usado naquele lugar, eu vou, senão eu não vou. Então eu tenho que entender que eu não posso trabalhar para mim mesmo. Todo trabalho eu tenho que fazer para Deus. Mas e vir limpar a igreja? Se eu fizer para mim mesmo, não vale nada para Deus. Se eu fizer para o pastor ver, não vale nada para Deus. Agora, se eu fizer como gratidão por tudo que Deus já fez pela minha vida, se eu trabalhar para Ele, até eu pegar a vassoura e varrer a igreja, vai ser recebido por Ele, e Ele vai reverter em bênçãos para a nossa vida. Ou seja, a mínima coisa, o mínimo detalhe que eu fizer, porém com a motivação certa, fazendo para Deus, eu vou ser abençoado. Faça, Júnior. Quando eu trabalho para mim mesmo, olha o que acontece. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ou seja, nada que eu fizer nessa terra vai ter proveito nenhum se eu fizer para mim mesmo. Ou seja, eu posso trabalhar, ganhar rios de dinheiro, ter casa, ter carro, ter tudo. Se eu não fiz isso para o Senhor, com o propósito do reino, não vale nada, não tem proveito nenhum. Passa. Aí ele continua falando assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição do espírito. Ou seja, quando eu não trabalho para o reino de Deus, para o reino de Deus crescer, tudo que eu faço é vaidade, que eu estou fazendo para mim. E além disso, vai trazer aflição para o meu espírito. Então, Jesus ele fala, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico ele ajunta a riqueza para ele. O rico, ele trabalha debaixo do sol e ajunta tudo para ele, não é para o reino. O que acontece com ele? Ele começa a ter aflição de espírito. Você pega os homens mais ricos do mundo, Bill Gates, por exemplo, fez uma fortuna enorme com a Microsoft. O que ele fez depois? Criou uma entidade social e ajuda pessoas carentes, achando que isso vai trazer algum alívio. Não vai, só vai aumentar a aflição de espírito. Enquanto ele não direcionar tudo aquilo que Deus permitiu ele ter para o reino de Deus, só vai haver para ele aflição de espírito. Tudo que ele fez nessa terra chama-se vaidade. Então, trabalho na igreja e o trabalho secular, trabalho lá fora que a gente tem, que ganha salário e tal, tudo tem que ter a motivação correta. Qual é a motivação correta? Reino de Deus. Eu não posso deixar interesses carnais, físicos, nem naturais, gerarem vaidade em mim. Tudo que eu faço é para o reino de Deus. Tudo. Eu tenho que ter interesses eternos em tudo que eu for fazer.
Deus permitiu eu começar uma empresa nova, um trabalho novo. Qual é o interesse? Tem que ser eterno, tem que ser alma. Tudo, Deus vai te dar uma nova empresa, um novo trabalho. Para quê? Para você ganhar alma. Deus te permitiu entrar numa faculdade. Para quê? Para você ganhar alma. O interesse tem que ser eterno. Porque se não for eterno, acaba, vira vaidade e aflição de espírito. Por isso tem muita gente sofrendo, mesmo com muito dinheiro. Então, isso quando eu faço focado em coisas eternas, eu começo a ter prazer e alegria em fazer cada vez mais o reino crescer. E em vez de eu buscar, chamar atenção para mim, eu faço aquilo que Jesus Cristo falou. Se você quiser ser grande, se você quiser ter toda a atenção, seja o menor, seja o servo, seja aquele que mais sirva no reino, que aí você vai ser grande. Então eu tenho que entender para que é o trabalho secular que eu tenho lá fora, para ajudar os necessitados e semear no reino de Deus, para o reino de Deus crescer. Primeiramente, ajudo os da minha casa, da minha família na fé, e depois os outros. E o trabalho na igreja, o que é isso? O trabalho na igreja é uma oportunidade de expressar gratidão a Deus por tudo que Ele nos fez. É por isso que nós trabalhamos, por isso que nós limpamos a igreja, faz mutirão para pintar, vem aqui, fica com as crianças, se envolve em evangelismo. Esse tipo de trabalho não é para se ter nada em troca, é para simplesmente demonstrar a nossa gratidão por Deus. Ele já fez muito para a gente na cruz do Calvário e continua fazendo ainda. Então eu trabalho não para ter nada em troca, eu trabalho para poder demonstrar a minha gratidão. A igreja de Éfeso, a palavra diz que eles trabalhavam em nome de Jesus, tanto na vida secular como na vida eclesiástica, como dentro da igreja. Então eles trabalhavam em nome de Jesus, o trabalho deles não era em vão. Tanto que Jesus não repreendeu o trabalho deles, repreendeu as obras. Então quando eu trabalho em nome de Jesus, quando eu faço tudo em nome de Jesus, eu recebo bênção. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O que isso quer dizer? Vou para a escola, vou para a faculdade, vou estudar. Paulo está falando assim: você tem que fazer o melhor de todo o seu coração. Mas como assim? Então eu sou da igreja, conheço a palavra, eu tenho que ser o melhor aluno? Tenho. Eu tenho que ser o melhor profissional no meu local de trabalho? Tenho, porque ele fala assim: tudo quanto fizerdes no trabalho, na escola, dentro de casa, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ser o melhor irmão, eu tenho que ser o melhor primo. Tudo quanto fizer, tem que ser o melhor esposa, a melhor esposa. Tudo tem que ser o melhor patrão, eu tenho que ser o melhor funcionário. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como se estivesse fazendo a Deus, como se você estivesse indo para a escola para agradar Jesus, como se estivesse indo para o trabalho para agradar Jesus e não para agradar aos homens. Então tudo que eu faço é para agradar a Deus. Ir para a escola, estudar, minha família, tudo eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, sempre o melhor. Eu tenho um aluno que ele não sabe ler e escrever, e ele diz que é evangelho. E quando a professora vai tentar ensinar ele a ler, ele estressa e fala: não, isso não serve para mim. Mas na hora de olhar, ele levanta a voz e fala: Deus, fala bonito, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ora alto, bate o pé no chão e tal. Aí a palavra para ele foi: a Bíblia manda você ser imitador de Cristo. E Jesus Cristo, com 12 anos de idade, já estava ensinando os mestres no templo. Jesus sabia ler, sabia escrever, falava mais de um idioma. Como que você se recusa a aprender a ler e escrever? Você é crente? Você é evangélico? Então você tem que fazer o melhor. Você tem que ser o exemplo. Não é eu não consigo. A Bíblia fala que com Jesus Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Então não tem barreira nenhuma que possa me parar. Ainda mais se eu fizer alguma coisa para imitar a Jesus Cristo. E olha que interessante. Passa, gente. E Jesus lhes respondeu:
meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Este trabalho que Deus faz, que Jesus faz, não é o trabalho que nós conhecemos de ir para o serviço, ganhar um saláriozinho, reclamar que está pouco, ficar murmurando, reclamar que o chefe está perseguindo por causa disso. Não. O trabalho aqui é diferente. Esse trabalho são obras. Por quê? Quando eu trabalho, eu pego uma vassoura e eu varro o chão, eu estou limpando. Quando eu trabalho atendendo um telefone, estou atendendo o telefone. Só que eu não estou construindo nada. A obra já é diferente. Quando eu falo de obra, eu falo de construção, de algo que está sendo construído. E a Bíblia diz assim, Deus criou tudo até o sexto dia. No sétimo ele descansou. Porém, o descanso foi interrompido. Por que eu sei que o descanso de Deus foi interrompido? Porque desde aquele dia que Adão e Eva pecou, Deus trabalha até agora. Ou seja, Ele está fazendo uma obra, Ele está construindo. Isso é tão forte que Jesus Cristo fala lá em João 14: eu vou para o Pai preparar, construir, edificar morada para vocês. Ou seja, Jesus está lá com o Pai preparando morada, preparando casa para nós, para nos receber. Então Deus, Ele trabalha e Jesus também. Deus, Ele trabalha e Ele não pede nada em troca. Tanto que Ele entregou Jesus Cristo por amor, sem pedir nada em troca. Isso a gente chama de amor incondicional, não coloca condições. Quando eu trabalho para o Senhor, eu não coloco condições, eu não almejo recompensas, eu trabalho por amor. A recompensa vem quando eu entro no meu quarto e oro, no culto, sozinho. E para a gente entender o que são obras, então o trabalho, o conceito que a gente tem de trabalho é aquele que tem direitos, deveres e que eu mereço recompensa por fazer algo. Não é esse conceito. Eu tenho que trabalhar em nome de Jesus, fazer tudo como se fosse para Deus, para que eu me enquadre nesse elogio que Jesus Cristo deu à igreja de Éfeso. Agora vamos entender o que são obras. Quando eu falo de obra, eu falo de edificação e construção. O que eu construo? Eu construo algo espiritual. O trabalho que nós entendemos é algo físico e é algo natural. Quando eu faço uma obra, eu construo algo espiritual, algo que é sobrenatural. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 14:4. O que fala em língua desconhecida, língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, se eu estar na igreja, fazendo a obra, participando da obra, e a obra é uma construção, eu tenho dois tipos de ações. Aquilo que eu faço para me edificar, e aquilo que nós fazemos para edificar o corpo de Cristo, a igreja na terra. A única coisa que eu faço para me edificar como pessoa, como ser humano, é orar em línguas estranhas. Quanto mais eu edifico a mim mesmo orando em línguas, quanto mais eu oro em línguas, mais a minha construção, mais o meu edifício espiritual, mais a minha vida espiritual, mais a minha unção vai crescendo. Então, se eu estou na obra, eu preciso me edificar. Como que eu faço isso? Orando em língua. Hoje, o diabo conseguiu roubar isso de muitas igrejas. Não se ensina mais isso. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Não se incentiva, não se ensina as pessoas a orarem em línguas. Por quê? Porque o diabo não quer que você seja edificado. Porque quanto mais você for edificado, mais a muralha da sua vida vai crescendo e menos o diabo vai conseguir romper essa muralha para te tocar. Porém, quanto mais eu oro em língua, mais eu vou crescendo espiritualmente, mais eu vou crescendo na unção, nos dons espirituais. Orar em línguas, eu edifico a mim mesmo. Porém, quando eu começo a profetizar, como que ativo o dom da profecia? Como que ativa a visão, revelação, sonho, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curas? Como que eu faço para ser usado em curas? Como que se ativa isso? Quando eu me edifico, quando eu oro em línguas. Aí quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Porém eu vou começar a profetizar.
e a profecia vai edificar a igreja toda. Porém, ele deixa bem claro: primeiro eu me edifico a mim mesmo, para depois eu edificar a igreja, o corpo de Cristo. Passagem. E ele fala assim, depois que eu comecei a me edificar, Deus deixa eu escolher ainda quais os dons que eu quero. Ele fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar. Jesus está falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos: antes de edificar, de começar uma construção, senta e faz as contas. Por quê? Por que eu tenho que fazer as contas? Para você não ser envergonhado de parar no meio da construção e não conseguir acabar. O que ele está falando com isso? Você quer ser crente de verdade? Pensa, se examine. Você está disposto a pagar um preço? E se você não pagar o preço, você vai ser envergonhado pelo diabo. Você vai parar no meio do caminho e não vai conseguir terminar a construção que ele chamou. Ou seja, eu sou crente, mas eu não estou disposto a jejuar, a orar em língua, a passar tempo na presença do Senhor, a vir aos cultos. Você vai ser envergonhado, pode perder até a sua salvação. Então, antes de eu querer brincar de ser crente, Jesus já está falando: pensa, porque existe um preço para se andar na luz. Não existe preço para a salvação, mas para andar na luz, ser dirigido pelo Espírito, para ter unção, tem um preço a ser pago. Assim também vós, como desejais dons espirituais. Quem não quer falar em línguas? Quem não quer ter visão? Quem não quer ver anjo? Quem não quer ver o paralítico levantar, ser curado? Quem não quer ver cura, maravilha? Ele fala assim: como vocês desejam, se não deseja, começa a desejar, tá? Como vocês desejam os dons espirituais, procure abundar neles. Ou seja, eu tenho que procurar, querer sempre mais, desejar mais, e quando ele começar a me dar, eu quero ir mais profundo em cada um desses dons que ele dá. Por quê? Porque os dons espirituais são para edificação da igreja, não é para mim. Muitos caem no erro, e Deus começa a usar, começa a dar o dom espiritual. Pode orar aqui ainda no chão, estou vendo brilhando aqui. Muitos usam em seu benefício, usam para pregar, para ganhar dinheiro, para receber oferta, para mostrar que tem poder, que é cheio do Espírito Santo. Mas não, Deus dá para nós, para a edificação do corpo da igreja. E ele fala assim, o apóstolo Paulo: mas o que profetiza, fala aos homens. Ou seja, quando eu pego o microfone e começo a pregar, eu estou profetizando, eu estou falando em nome de Deus. Às vezes, Deus dá uma visão e eu entrego essa visão como profecia. Às vezes Ele coloca coisas do nada no coração e a gente fala. Às vezes, Deus já colocou toda a palavra no coração e a gente começa a entregar. Isso é profecia, tá? Mas o que profetiza, fala aos homens. Então, quando você para uma pessoa na rua, no seu serviço, e começa a falar do amor de Deus para ela, que Jesus Cristo tem poder de levar ela para o céu, profecia é aquilo que aponta para o futuro. Então, se você fala que ela tem uma esperança, que ela vai ter uma salvação, que ela vai morar no céu, você está profetizando. E o apóstolo Paulo fala que o dom mais importante é a profecia. Então, mais do que profetiza, fala aos homens. Para quê? Para edificação. Então, quando eu ouço a palavra, além de eu ter fé, eu também sou edificado. Vem para a exortação. O que é exortação? É correção, corrigir com amor e consolação para aqueles que estão tristes. É para isso que serve a palavra de Deus. E tudo que nós fazemos, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Quando eu profetizo, sou usado nos dons espirituais, a igreja é edificada. Porém, olha o que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando Jesus fala para a igreja de Éfeso que eles perderam o seu primeiro amor, ele fala assim: arrependei-vos, lembre de onde vocês caíram e voltem a fazer as boas obras. Quando eu perco o amor por Deus, mesmo se eu continuar fazendo tudo na igreja, ajudando os outros necessitados, isso vai se transformar numa obra morta.
Só é obra viva, só é viva a obra que eu faço, essa construção que eu faço, quando eu estou fazendo com amor a Deus. Então tudo perde o sentido. Ele fala: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então também não adianta eu virar um teólogo, fazer mestrado, doutorado, que é o vigiar, se o Senhor não estiver comigo. Porque tudo que Deus faz, Ele confirma com sinais, prodígios e maravilhas. Deus confirma o ministério com sinais, prodígios e maravilhas. Deus confirma a vida de um profeta com sinais, prodígios e maravilhas. Se a gente pegar a história das religiões, Islã, Testemunho de Jeová, Sabatista, Mormons, se você for estudar como que começou, elas têm coisas em comuns. Anjos apareceram a determinadas pessoas, deram uma corrigida na Bíblia, porque a Bíblia estava errada, e entregaram uma nova revelação a essas pessoas. E detalhe, de todas essas que eu falei, o anjo indo até as pessoas, entregando a nova revelação, que vai contra o que a Bíblia ensina, e nenhuma delas teve sinais, prodígios e maravilhas confirmados. Em nenhuma. Porém, quando Deus deu a lei para Moisés, Deus operou sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Quando os profetas foram levantados na Bíblia, Deus operou sinais, prodígios e maravilhas. Teve um que falou assim: sol, para, lua, para, e o sol não se pôs, até que ele cumpriu a missão que ele tinha, o propósito que ele tinha. O outro falou assim: o que você quer, rei? Eu quero que o relógio que é feito pelo sol, que ele volte às horas. O profeta orou e o relógio voltou no tempo, ou seja, o sol retrocedeu. Então todos os profetas, homens e mulheres de Deus, têm sinais, prodígios e maravilhas. Uma igreja que não tem sinais, prodígios, maravilhas, libertação, cura, não é uma igreja no padrão bíblico. Ou seja, ela pode até estar fazendo alguma obra, ajudando assistência social, pode estar cheio, pode estar ganhando a cidade inteira, mas se não estiver o Senhor à frente, edificando e vigiando, não vale de nada. E eu ouvi um apóstolo esses dias atrás dizendo o seguinte, fiquei até assustado: o diabo, Satanás, ele dá igreja para pastor, ele dá igreja cheia para pastor, ele dá igreja com muito dinheiro para pastor. O diabo entrega igreja para pastor. Como assim? É simples. Tudo que o diabo quer é manter os crentes presos, sem salvação, sem libertação, cegos. E tem alguns homens de Deus que ainda não entenderam o seu chamado e não andam em espírito, não têm a direção do Espírito Santo. O diabo se aproveita daquilo, vê que o líder está escravizado e começa a trazer pessoas para debaixo da autoridade dele. Se o líder está escravizado, os seus discípulos, os seus filhos, os seus membros também ficarão escravizados. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se não tiver os sinais, prodígios e maravilhas que estão relatados na Bíblia, no Novo Testamento, se não tiver, nós temos um problema no meio da igreja. Tem que ter a confirmação dos sinais, que a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Então, se não houver fé, não tem sinal. Se houver fé, consagração, santificação, vão ter muitos sinais no nosso meio. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém consegue ver o Pai se não for por Jesus Cristo. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, Jesus está falando: você está vendo, você está me vendo, você está vendo eu, Jesus, então você está vendo o Pai. Passa aqui. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É aquilo que eu falo: quando eu aceitei Jesus Cristo, o Espírito Santo veio morar em mim. Agora eu sou um com Ele. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não sou eu que faço a obra, mas é o Espírito de Deus que mora em mim, que me leva a fazer essas obras. Crede-me que estou no Pai. Jesus falando: eu estou no Pai,
e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. O que eu tenho que aprender a entender com isso? Jesus veio nessa terra e Ele não fez aquilo que Ele queria. Ele fez aquilo que o Pai mandou Ele fazer. Para facilitar um pouquinho para nós, a Bíblia manda a gente imitar Cristo. Então fazer obras, trabalhar na obra do Espírito Santo, é simplesmente fazer a mesma coisa que Cristo fazia. Isso é obra, é diferente de trabalho. Isso é obra. Passa, gente. Vamos entender um pouquinho mais. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Ou seja, Jesus não pode fazer nada sem antes ver o Pai fazendo. Então o que Jesus fez? Jesus imitou o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imitar Jesus Cristo. Passa. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Deus, Ele quer que a gente faça obras grandes. Qual é a base? Aquilo que Jesus fez, aquilo é básico. Ele quer que a gente faça mais. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Jesus falou: no meu nome vocês ressuscitarão mortos. Então, ou seja, aquilo que Deus faz, Jesus fez. Aquilo que Jesus faz, nós também temos que fazer. Então, fazer a obra do Espírito Santo, estar na obra, trabalhar na obra, é uma construção para o reino de Deus. O que é construir a obra? Simplesmente é a gente fazer aquilo que Jesus fez. Onde está escrito isso? Nos 4 evangelhos. Tudo que Jesus fez é o que Deus nos chamou para fazer, a todos que são cristãos. Passa, Júnior. Até quando que essa obra dura? Porque toda obra ela tem início, tem meio e tem fim. Até quando que ela dura? Paulo fala para a gente, ele fala assim, ó: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, quem começou a boa obra em nós? O Espírito Santo. Entreguei a vida para Jesus, Ele vem morar em mim e Ele começa uma boa obra. E eu atrapalho Ele de desenvolver a boa obra. Eu tenho que ajudar. Como que ajuda a edificar a boa obra em mim? Oremos. Começou a boa obra e Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, até a igreja ser tirada da terra, ou até eu morrer, essa obra vai estar em andamento, sendo aperfeiçoada. Então eu nunca posso parar de orar. Eu nunca posso parar de orar em línguas, porque isso vai estar me edificando, vai estar contribuindo para que essa boa obra se aperfeiçoe na minha vida. E olha o que diz em 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha a palavra pedra e olha a palavra edificados. Antigamente, como se construía casas? Pedras, ia se empilhando pedras para se construir uma casa. Tijolos iam sendo empilhados, tijolos de barro, para se construir uma casa. O templo, Deus não permitiu que fosse construído de madeira ou de barro. O templo foi construído com pedras. Pedras foram tiradas de pedreiras, preparadas perfeitamente para se encaixar uma na outra, para se construir o templo de Salomão. Então o apóstolo Pedro agora está nos comparando a pedras. E um texto antes e um texto depois fala que Jesus Cristo era a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Ou seja, qual é o início da boa obra? Jesus Cristo, cruz do Calvário. E os construtores, chamados por Deus, que era o povo judeu, rejeitaram a Jesus Cristo. Porém, Pedro, sobre esta pedra, que era ele mesmo, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Então ele é a pedra de esquina, é a primeira pedra. Aí ele fala que existe pedras vivas. Se existe pedra viva, existe pedra
morta. E agora, o que é pedra viva e o que é pedra morta? Simples. As pessoas que estão lá fora no mundo, que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, elas são pedras mortas. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo, estão no comunhão na igreja, andando na luz, como na luz ele está, são pedras vivas. E essas pedras vivas são usadas para se edificar uma casa. Então, se Pedro está chamando cada um de nós de pedras vivas, usados para edificar uma casa espiritual, chamada igreja, então, quanto mais pessoas vierem para Jesus, mais a gente agiliza e mais a obra cresce, mais a casa espiritual vai ficando pronta. Então, qual é o objetivo? O que significa eu falar fazer a obra? Fazer a obra é pegar a pedra que está morta lá fora, fazer essa pedra virar uma pedra viva, para que ela possa compor essa edificação chamada casa espiritual. Então, o que é trabalhar? O que é fazer a obra? Trabalhar no sentido mundano é aquilo que você tem direito, deveres e exige uma recompensa. Trabalhar no sentido bíblico é você fazer o melhor, não importa onde, não importa a forma, como se estivesse fazendo para Deus, sem querer recompensa alguma. É muito natural as pessoas chegarem na igreja, principalmente aqueles que já são crentes. Aí ela brigou, teve uma decepção na igreja dela, aí ela vai para outra igreja. E ela já chega assim, a primeira conversa: pastor, se eu vier para cá, o que eu vou fazer? Qual a função que eu assumo? A função que eu tinha lá, o senhor vai deixar eu ter aqui? Por quê? Porque a pessoa já vem com interesse. Ela acha que ela tem direitos, ela esquece os seus deveres, mas ela quer recompensa. Então as pessoas querem recompensa, querem louvor de homem. Porque se eu vier para a igreja e assumir uma função, todo mundo vai ver. Ó, tem um monte de gente na igreja que não tem função. Na igreja não é missionária, não é do ciclo de oração, não é pastor, mas se eu vier com uma função, todo mundo vai me olhar diferente. O que essa pessoa quer? Ela quer receber o louvor dos homens. Ela não quer ser honrada por Deus, ela quer a honra de homens. Então eu tenho que entender que eu sou uma pedra viva e eu faço parte de uma construção, tendo função ou não na igreja. A função não importa. A função é para que nós possamos administrar as coisas da terra. Ou seja, eu tenho 500 pessoas e aqui nessa igreja só cabem 250. Então que a gente vai se organizar, vai se dividir em grupos, que nós vamos passar a ter 2 cultos agora. Para ter 2 cultos eu tenho que ter uma organização, porque eu tenho que ter gente que vai cuidar do banheiro, eu tenho que ter gente que vai cuidar da água, que vai cuidar das crianças, porque vai passar 250 pessoas, a água que está ali vai acabar, alguém tem que repor, o papel do banheiro vai acabar, alguém vai ter que repor, vai ter que olhar, a pessoa pode passar mal aqui, pode orar com ela vomitar, alguém vai ter que estar na equipe de limpeza. Então várias coisas vão acontecer. Conforme vai crescendo a estrutura, vai se colocando funções, cargos, para quê? Para se administrar. Por enquanto eu faço a obra é diferente. A obra não precisa de cargo, eu não preciso de função para visitar uma viúva, para visitar um órfão, para visitar um necessitado, para orar com uma pessoa. Então nós temos que entender que a obra é fazer aquilo que Jesus Cristo fez. O que eu ganho com isso? Você vai ganhar o céu. Mas eu não posso fazer a obra querendo ganhar alguma coisa também. Por quê? A maior obra feita na história da humanidade se chama a obra de redentora, que Jesus Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário. Para entregar a vida na cruz do Calvário, Jesus te pediu quanto de dinheiro? Jesus te exigiu o quê? Não exigiu nada. Ele fez voluntariamente. Ele não colocou condições para morrer na cruz. Ele simplesmente fez a obra. O que nós fazemos? Fazemos de todo o coração a obra de Deus, sem querer nada em troca. A única coisa que nos dá o direito de uma recompensa é entrar no quarto, fechar a porta e passar muito tempo na presença de Deus. Quanto mais tempo você passar trancado no seu quarto orando, maior vai ser a recompensa, maior vai ser aquilo que Deus vai fazer com você nessa terra. E olha que interessante, tanto o trabalho, que eu não posso querer nada em troca, quanto fazer a obra,
eu tenho que fazer com amor. Ele fala assim: todas as vossas coisas, tudo que eu fizer, seja feito com amor. Pô, mas eu não gosto de matemática. Faça com amor. Eu sou professor de matemática, não gosto. Faça com amor. Ah, mas eu não gosto de inglês. Faça com amor. Ah, eu não gosto do meu trabalho. Faça com amor. Eu tive uma experiência sem ser crente, ainda no mundo, estava trabalhando no escritório. Aí eu percebi que tinha um trabalho que ninguém fazia, ninguém queria fazer, já estava mais de 10 anos atrasado. Ninguém queria fazer, é um negócio chato, muito chato de fazer. Perde muito tempo e é chato. Eu cheguei para o dono do escritório e falei: pode pedir para alguma pessoa me ensinar que eu vou fazer isso aí? Eu consegui me organizar no meu trabalho, consigo tirar 1 horinha mais ou menos por dia para eu fazer esse negócio. Ele: tem certeza? Você quer fazer isso? Eu quero. Aí comecei a fazer. Me ensinaram, eu comecei a fazer. Aquilo que já estava 10 anos parado, acho que em 3, 4 meses foi colocar tudo em dia. Comecei a fazer. Continuou sendo chato, horrível. Parei de fazer, não deixou de ser chato e horrível. Mas eu fiz o que ninguém queria fazer. E quando eu fiz com amor. Sem ser crente, sem saber de nada. O que aconteceu? Eu era estagiário nessa empresa. Eu ganhava R$600, eles subiram o meu salário como estagiário para 1.200. Eu trabalhava internamente, colocado para fazer trabalhos externos, para ser consultor dessa empresa. Fui chamado para trabalhar em outra. O salário de 1.200 foi para R$3.000 como estagiário. Ele falou: eu não tenho como te pagar um salário de estagiário, eu vou fazer algo diferente, eu vou te pagar por horas. Aí chegou naquela empresa, tinha algo lá que ninguém queria fazer, que era chato, terrível, diferente dessa, era outra coisa. Ninguém queria fazer. Eu falei: não, deixa que eu faço. Eu fiz. Fruto desse trabalho, a empresa conseguiu recuperar R$3 milhões que já estavam perdidos. Por quê? Porque eu fiz aquilo que ninguém queria fazer. E quando eu faço, você faz o que ninguém quer fazer, você faz com amor, as portas começam a se abrir. Os homens estão vendo e vão te honrar. Porque tem muita coisa que ninguém quer fazer. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar as prostitutas e os publicanos. Sabe o que é publicano no nosso dia? Político corrupto. Os publicanos é assim, eles ficavam num determinado local, como se fosse a fronteira, vamos falar assim, para você sair do bairro do Aribiri, para entrar em Boa Vista. Eles ficavam ali no começo do bairro. Para você passar, você tinha que pagar um imposto, um tributo. Porém, eles eram muito mal vistos, porque eles roubavam, eles cobravam a mais. Aquilo que era de Roma, eles entregavam, a mais eles botavam no bolso. Então, o publicano, ele era ladrão, ele era corrupto. Hoje nós vemos isso em alguns funcionários públicos, em alguns políticos. Jesus veio para eles. O Lula está preso, está na cadeia. Jesus veio para ele. Tem a prostituta ali na esquina, na Carlos Lindenberg. Jesus veio para ela. Só que a gente não quer fazer. A gente só quer fazer aquilo que agrada. Eu quero botar roupa bonita, vim para a igreja. Aí eu quero, ouvir um louvor bonito. Aí quebra a cara, porque está roupa, quebra as cordas do violão, sai um negócio feio. Não é para fazer o que eu quero, é para fazer aquilo que Deus quer. Se Jesus veio para a prostituta, veio para o publicano, veio para os enfermos, veio para os ruins, eu tenho que ir até as prostitutas, até os enfermos, até os publicanos e até os ruins. Isso é fazer com amor. Ninguém gosta de limpar a igreja. Ninguém gosta. Mas se você fizer com amor, é um trabalho. Se você fizer com amor, sem querer nada em troca, e ali, arrancar a graminha que fica ali na frente, fizer com amor, sem querer nada em troca, você está chamando a atenção de Deus para a sua vida. Passa. E o que é esse amor que Deus espera que nós venhamos a praticar? Olha que interessante, ele vai totalmente contra aquilo que nós achamos que é amor. Ele fala assim: o amor é sofredor. Tem uns que já vão falar, vascaína, não, o amor é sofredor. Por quê? Porque eu sofro. O amor me leva a sofrer. É que nem aquele rapaz que eu falei do serviço, se humilha, fica quieto, mesmo que seja um sofrimento, e faz o que estão pedindo.
O amor ele é sofredor, mesmo que eu tenha que sofrer. Tem testemunho de mulheres que viveram a vida inteira com o marido batendo, espancando, tratando mal, mas lá depois de muitos anos, de décadas, orando, persistindo, sofrendo, esses maridos vieram para Cristo. Por quê? Porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. Se tem inveja já não tem amor. O amor não trata com leviandade, ou seja, a pessoa vem aqui e fala comigo, tá bom, vou por isso mesmo. Não, o amor foi você dar importância a todas as coisas que chegam até ti. Ele não se ensoberbece, pode pensar, não se porta com indecência. O amor nos leva a ter decência, decência no falar, decência no vestir, decência nas atitudes. O amor não busca os seus próprios interesses. Lembra lá do texto? O homem trabalha para si mesmo. Quando ele faz isso, não tem amor. Agora, quando eu busco o interesse do reino de Deus, aí eu estou fazendo com amor. O amor não se irrita. Esse é difícil. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com injustiça. Ou seja, se você vê uma injustiça, o amor de Deus dentro de você vai levar a um sentimento ruim, porque você não quer injustiça. O amor não folga com a mentira, ou seja, você não vai aceitar mais a mentira, porque o amor vai se alegrar, vai ter prazer, vai folgar com a verdade. E olha que interessante, resumindo, o amor de Deus em nossa vida, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Quando chega aquela situação, eu não suporto mais. A partir desse momento, o amor de Deus começa a agir. Ele faz o impossível, que você não consegue. Então, ou seja, eu não posso ter interesse nas coisas que eu faço para Deus, mesmo se for um trabalho, mesmo se for a obra. E olha o que ele fala: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé do planeta, de maneira que tal que transportasse os montes, você fala assim: monte, sai daqui e lança para o mar. Ó, essa casa que está aqui, ó, pula para o outro terreno. Mesmo que eu tivesse essa fé, e não tivesse esse amor que tudo suporta, tudo sofre, que não tem interesse, se eu não tivesse esse amor, mesmo tendo tudo o resto, nada seria. Mesmo que eu oro, o paralítico levanta, mesmo que eu oro, o morto ressuscita, mesmo que eu oro, os demônios vão embora. Se eu não tiver esse amor que tudo suporta, que tudo sofre, que não é invejoso, se eu não tiver esse amor, de nada vale. Resumindo, não vou para o céu. Então, sem amor, as obras se tornam mortas, são obras ruins. E lá em Hebreus capítulo 6, o escritor nos ensina assim: nós precisamos deixar os rudimentos. O que é rudimento? É o básico do básico do básico. Os rudimentos da fé. E um desses rudimentos da fé são as obras mortas. O que ele quer dizer com obra morta? É aquilo que a gente faz sem amor. E isso tem um exemplo chamado na lei que foi entregue a Moisés. Quando eles tentavam cumprir a lei, eles não conseguiam. Apenas Jesus Cristo conseguiu cumprir a lei. Por quê? Porque a lei, ela foi dada até chegar num determinado mandamento. Então, sim, os primeiros não tinham recompensa. A partir do quinto tem. Então eles tentavam cumprir a lei, porque eles queriam uma recompensa. E isso é uma obra morta. Quando Jesus Cristo morre na cruz, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. E nós passamos a viver um momento chamado de graça. Nós estamos na graça. O que é graça? Favor imerecido. Não precisamos fazer nada para termos a nossa salvação. Então, o escritor dos Hebreus fala: deixa essas obras mortas. Começa a fazer com amor, porque quando eu faço a obra morta, querendo recompensa, eu perco o que Jesus falou para a igreja de Éfeso: vocês perderam o primeiro amor. E quando perdem o primeiro amor, vocês começam a fazer obras mortas.
chegando ao ponto até de curar em nome de Jesus, ressuscitar mortos, expulsar demônios em nome de Jesus, mas ele vai falar: como você fez isso sem amor, eu não vos conheço. Então nós precisamos deixar isso. E lá em Efésios 2, 8 e 10, quando ele fala assim, que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Ele fala que nós somos salvos para realizar boas obras. É por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas qual obras? Boas obras. O que são boas obras? É aquilo que você faz por amor, sem querer recompensa, sem querer nada em troca. E olha o que Tiago fala sobre religião. A gente fala tanto de religião. Religião, a palavra significa religare, no latim, que é religar o homem a Deus. O homem que se afastou de Deus por causa do pecado. A religião vai religar o homem a Deus. Só que essa palavra religião está muito distorcida no nosso meio. Por quê? Porque existe um espírito de religião que trouxe doutrinas de homens e doutrinas de demônios e estão escravizando as pessoas com usos e costumes e com falsas doutrinas. Aí Tiago já vem e esclarece isso e fala: a religião pura e imaculada. Se ele fala que tem a religião pura e imaculada, é porque tem a religião suja e contaminada. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Que é guardar da corrupção do mundo? É você não ver mais coisas que podem trazer prejuízo para você, coisas que vão passar pelo seu olho: morte, violência, homossexualismo, coisas sexuais. Não passe diante dos teus olhos. Não se corromper com o mundo. Alguém está falando: ó, vamos fazer isso aqui, você sabe que é errado, não faça. Então é você não se corromper, é você se guardar. Isso é a religião pura. Só que agora tem um outro detalhe aqui, que ele fala assim: nós temos que visitar os órfãos. Aí você fala: pô, mas eu não conheço ninguém que é órfão. Então eu vou te falar. O conceito é assim: quem não tem pai, não tem mãe, é o quê? É órfão. Quando Deus criou o homem, ele fez uma criatura. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele fala: todos aqueles que creram em Jesus passaram a ser filhos de Deus. Ou seja, até eu entregar a minha vida em Jesus, eu sou órfão, mesmo tendo pai e mãe sanguíneos, biológicos. A partir do momento que eu entrego a vida a Jesus, eu passo a ser filho de Deus. Eu passo a ser filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Então tem muitas pessoas lá fora que têm pai e mãe biológico, mas não são filhos de Deus. Elas são o quê? São órfãos. Então a verdadeira religião é eu ir até essas pessoas e trazer elas para a presença do Pai, para que por adoção elas passem a ser filhos, sejam feitos filhos de Deus. Órfãos. E as viúvas? Então eu tenho as pessoas que não estão na presença, não entregaram a vida a Jesus, não têm pai, são órfãos. E a viúva encaixa onde? Simples. A mulher se casou com o marido morreu, o que acontece com ela? Fica viúva. O crente vem para a igreja, ele faz uma aliança com o marido, com o noivo, com Jesus Cristo. Quando ele se desvia, ele fica viúvo. Ou seja, nós não somos da igreja. Então tem alguns que vieram para a presença, entregaram a vida a Jesus, se desviaram, estão presos no pecado. O que são eles? São viúvos. Nós precisamos ressuscitar Jesus Cristo na vida deles. A luz precisa voltar a brilhar. Então a religião pura e imaculada não é fazer caridade, levar sopinha para o mendigo na rua. Não, é fazer esse mendigo conhecer a Jesus Cristo e se tornar um filho de Deus. É pegar essa pessoa que está desviada lá no pecado, trazer de volta para a presença, para que ela possa ser novamente a noiva, a esposa do Cordeiro. E foi o que eu falei, temos duas igrejas vivendo profeticamente neste momento, que antecede a volta de Cristo. A igreja de Filadélfia, que tem sinais, prodígios, maravilhas, chaves do reino, a igreja que vai ser arrebatada. E nós temos uma outra igreja que está operando através dos direitos humanos. Quando Adão
não exerceu o seu direito humano, chamado livre-arbítrio. Ele colocou toda a humanidade debaixo da escravidão do diabo. O que a igreja está fazendo agora? A igreja que não vai ser arrebatada, ela está operando debaixo dos direitos humanos. Então vamos arrecadar alimento, levar para os pobres. Vamos fazer sopinha, levar para o mendigo. Mas ninguém está preocupado em fazer o pobre se tornar um rico filho de Deus, em fazer o mendigo, drogado, viciado, se tornar um príncipe, um filho de Deus, um filho de leão da tribo de Judá. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém está preocupado com aqueles que se desviaram. Ele se desviou, foi embora, vou ficar indo atrás. Não, ele conhece a verdade. Não. A verdadeira religião pura e imaculada é você visitar, é você ir atrás, é você trazer de volta para Cristo. Isso é você fazer a obra, porque Jesus Cristo morreu para que nós nos tornássemos filhos, para que nós nos deixássemos de ser órfãos. Ele morreu para que nós pudéssemos ter uma aliança com Ele, Ele ser o nosso noivo, Ele ser o nosso esposo. Então o nosso amor precisa ser incondicional. Eu não posso colocar condições para trabalhar ou fazer a obra de Deus. Esse amor não pode ter interesse. Esse amor precisa ser sacrificial. Jesus fez a obra com sacrifícios, jejuns, oração, monte, entregou a própria vida. Então nós temos que operar da mesma forma, com sacrifício. Para quê? Para que as nossas obras não morram diante de Deus, para que o nosso trabalho não seja movido por interesses deste mundo, mas que tudo seja direcionado para que o reino de Deus cresça e prospere. O amor é expresso para com Deus através de entrega total, através de intimidade e através do nosso amor para com os homens, porque a Bíblia fala: como que você quer amar a Deus que você não vê, ele é invisível, sem amar os homens que são visíveis? Então eu demonstro o meu amor por Deus amando o meu próximo, a pessoa que está do meu lado. Então a pergunta é: a Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. Você não é chamado para cantar, para tocar, nem para varrer a igreja. Você é chamado para 5 funções ministeriais, sendo consagrado ou não, não interessa. Você é chamado para ensinar, para ser um mestre. Você é chamado para ser um pastor. Mas como que eu vou ser pastor, pastora, sem ser consagrado? É fácil. Quem tem o chamado de pastor cuida das pessoas, e cuida do imaginário, e consegue levar as pessoas a fazer uma aliança com Deus. Isso é um chamado pastoral. O chamado de mestre é aquele que ensina as pessoas. Eu tenho o chamado evangelístico. Eu começo a trazer pessoas para a igreja, falo do amor de Deus, evangelizo, vou trazendo. Isso é um chamado evangelístico. Tem o chamado profético. O chamado profético é aquele que praticamente vive num mundo isolado. O profeta, ele vive num mundo isolado de tudo que você pensar que seja pecado. O profeta, ele chega ao nível de ter uma santificação muito profunda, uma entrega muito profunda. Ele passa muito mais tempo na presença do Senhor, ele busca muito mais, ele se sacrifica muito mais do que qualquer outra pessoa. E por assim fazer, o espírito de profecia vem sobre ele, e ele dá direções proféticas, ele governa no mundo espiritual. É um chamado muito forte, mas Deus nos chamou para isso. Deus também nos chamou para ser apóstolos. O que é ser apóstolo? O evangelista, ele pega a pessoa lá fora e traz para dentro da igreja. O apóstolo pega a igreja e leva lá para fora. Aonde não tem igreja, o apóstolo vai lá e põe na igreja. É o contrário do evangelista. Então Deus, ele deu esses 5 ministérios, esses 5 chamados para cada um de nós, que você precisa buscar entender qual desses 5 ministérios que você vai fluir mais na presença de Deus. Mas por que fluir? Porque Jesus fala assim: ir por todo mundo pregar o evangelho. Esse já é um chamado evangelístico. Fazer discípulos de todas as nações, ou seja, vou levar a igreja para nações, e ensinar a eles a guardar todos os mandamentos de Cristo. Opa, já viram um chamado de mestre. Então automaticamente ele já chamou a todos para serem apóstolos, missionários,
já chamou para serem mestres e já chamou para serem evangelistas. E Ele manda nós amarmos. Então é um chamado pastoral também. E a pergunta é: qual desses chamados que está mais evidente, está aparecendo mais na minha vida? Porque você tem que identificar ele, tem que começar a trabalhar. Mas o meu chamado é para o louvor? Não é. O meu chamado é para exercer um dos 5 ministérios. O louvor é uma forma de se chegar a Deus. Eu posso botar um caminhão ali fora, fazer um louvor, e pessoas vão ser atraídas. Por quê? Porque o louvor vai ser uma ferramenta evangelística. Pode vir aqui numa vigília e começar a cantar o louvor do jeito que foi feito na sexta-feira, e você começar a sentir uma unção diferente no ambiente. Libertação, curas acontecer. Por quê? Porque o louvor tomou uma proporção profética. Então o louvor, ele pode ter uma ação evangelística, ele pode ter uma ação profética, ele pode ter uma função de quebrantamento, de levar a pessoa a ter uma comunhão maior com Deus, ou seja, uma função pastoral. O louvor é uma arma de guerra. O apóstolo é uma arma de guerra que vai no meio das trevas implantar a luz. Então ninguém é chamado por louvor. O louvor é um meio que eu uso para cumprir um ou vários dos 5 ministérios da minha vida. Você pode ter mais de um desses 5 sem ser consagrado para isso. Então hoje as pessoas estão muito acostumados a chegar na igreja e quem está aqui à frente faz assim, dá o microfone na mão e fala: deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Eles não vêm para adorar, eles não vêm para trabalhar, fazer a obra de todo o coração, eles já vêm querendo algo em troca. Por quê? Porque o diabo ensinou isso dentro da igreja. Então, se eu estou na igreja há 3 anos e eu não tenho uma função, quer dizer que o pastor não está nem aí para mim. Eu não sou valorizado, eu vou para um outro lugar onde me valoriza. Só que Jesus não falou que você tem que ter função para ganhar alma, para ensinar. Você não precisa ter função para cuidar de pessoas, você não precisa ter função para profetizar, você não precisa ter função para fazer uma viagem para outro país e ganhar alma, implantar a igreja. Não precisa. Mas o diabo fala que sim. Então as pessoas chegam e elas querem ter um cargo, querem ter um status. O que é isso? Obra morta, deixou o primeiro amor. O primeiro amor, o sinal do primeiro amor na minha vida, do amor de Deus, é eu fazer tudo sem querer nada em troca, porque melhor é eu dar do que eu receber. Então é isso que nós precisamos ter nesta igreja. Este princípio que se perdeu na igreja de Éfeso e só foi se afundando nas outras igrejas. Nós temos que ter esse entendimento do que é trabalho, do que é obra e do que é amor de Deus. Amor para fazer o trabalho, amor para fazer a obra, amor para ministrar, amor para andar em espírito, para operar debaixo dos dons espirituais. Vamos ficar de pé, vamos orar.